Olá para você que acompanha as redes sociais do Instituto Global. Estamos no ar com mais um Casos e Cases, nosso podcast que trata de assuntos ESG, ambiental, social e governança. Ao final dessa temporada, que vai ter uns 70 episódios, você vai ter aí ao longo de todo esse processo tudo que fala de ESG de A a Z, literalmente. E hoje aqui mais uma vez, nossa honrosa presença de Pablo Feitosa, presidente do Instituto Global. Seja mais uma vez bem-vindo, Pablo. William, o prazer é todo meu. E quem está assistindo esse podcast não pode deixar de assistir até o final. Até porque nós vamos assistir um dos maiores fenômenos em um mercado que mais cresce no mundo, que é o mercado fotovoltaico. Estamos falando de quem, William? Energia solar e do Arthur Matos, que é presidente da cooperativa Canal Verde. Arthur, seja muito bem-vindo ao Casos e Cases. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O agradecimento é todo meu de poder estar aqui com vocês hoje, né? Falando um pouquinho da história da nossa empresa. Obrigado, Pablo. Obrigado, William, né? Vou situar um pouquinho aqui da nossa empresa, como que ela cresceu, trazer muitas informações aí para todos, né, que vão assistir a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem. Então vamos lá falar do Canal Verde, que não é um canal de TV, mas é um canal de investimento e um canal de oportunidades, por enquanto. Exato. Por enquanto, a gente chega lá. E é um canal de investimento de oportunidade, porque a gente está falando de energia solar, um mercado, não precisa nem falar, em ampla ascensão no país, em crescimento. Muitas indústrias, empresas buscando como solução para economizar na conta de energia ou mesmo para investir, porque também é um setor que tem pagado muito bem. Me conta um pouquinho o que é a cooperativa Canal Verde, como ela nasceu e como ela opera hoje. Perfeito, vamos lá. A Canal Verde ela nasceu, na verdade, de uma necessidade do mercado, né? Então a gente começou com uma empresa de integração, né? Que a gente faz até hoje, na verdade, instalação para o alto consumo remoto, que é a pessoa que quer consumir a própria energia, um açougue, um empreendimento, né? Que precisa fazer a redução desse custo. E a gente se deparava com muitas faturas que a gente pegava, tinha um alto valor, mas o cliente não tinha onde ser instalado, né? Esse sistema fotovoltaico, e a gente começou a pensar numa solução que a gente poderia oferecer para eles. Foi quando veio a ideia de a gente fazer usinas, né, que a gente faz todo o gerenciamento dessas usinas em locais remotos, que a gente pode mandar tanto para o investidor que vai querer consumir no empreendimento dele, ou ele pode também investir e ter uma renda, né, da gestão dessa usina que a gente faz todo final do mês. Então a gente faz um rateio, né, para os nossos cooperados e a gente consegue colocar essa energia no mercado aí sustentável, né? A gente falava nos bastidores que muitas vezes o empresário ele quer fazer a instalação, mas ele não tem telhado suficiente para isso, e aí ele precisa de uma área. É exatamente nesse segmento que vocês passaram a atuar também. Perfeito. De encontrar uma área, investir nessa área e oferecer para ele a energia que ele não tem capacidade de gerar, isso? Isso, exatamente. A gente viu essa necessidade do mercado, né, de fornecer áreas para clientes que não tinham disponibilidade de área, né? Então a gente tem dois segmentos quando a gente fala de investidores. Tem um investidor que ele tem a própria área, que ele quer fazer um investimento na usina dele. Então a gente faz todo o planejamento dessa usina, a gente faz toda a execução dela e faz todo o gerenciamento. Então dentro de uma empresa, né, a gente faz tudo que precisa ser gerenciável dentro de uma usina. E para as pessoas que não têm área disponível, a gente faz a locação, né, dessas áreas, ou a gente busca alguma área em potencial que esteja com custo, né, atrativo para a gente fazer a aquisição dela. Mas o primeiro passo é a gente ver a disponibilidade de controle, de parecer de acesso das concessionárias, né, para a gente ver se tem viabilidade de conexão daquele porte daquela usina. Então a gente é especialista em procurar e fornecer esse tipo de áreas, né, para os nossos investidores. E quando a gente pega áreas de maior porte, a gente faz usinas de 1,5 megas até 3 megas, né, que é o limitante da nossa geração distribuída, e a gente vende isso por cotas, né? Então, que nem a gente tem um empreendimento hoje de 6 milhões de reais que está em aberto, né? Mais de 60% vendido, que a gente vende cota para pessoas que não têm área disponível, né? E querem investir a partir de 100 mil reais. Então a gente diversifica bem nosso case de investimento nessa questão. E essa cota é para quem quer investir ou para quem quer consumir energia ou qualquer um dos dois tem lucro nessa operação? Qualquer um dos dois pode ter lucro na operação. A gente tem ali a pessoa que quer fazer um investimento e quer ter um retorno mensal, né? Então, quando a gente fala aí de retorno mensal, a gente fala de um lucro líquido, né? Inicial, no caso, de 1,10% ao mês. Uau. Quando eu falo de lucro líquido, né, inicial, a gente tira todo o OPEX da usina, tira o seguro, a manutenção
são os custos fixos que a gente tem dentro dessa operação, né? E a gente consegue começar a rentabilizar a partir de 1,10% ao mês. Melhora depois? Melhora depois, porque todo ano a gente tem um reajuste tarifário das concessionárias. Então, esse reajuste, quando a gente pega na base do histórico de 20 anos aí das concessionárias, esse reajuste é maior do que 10% ao ano. Então, todo empreendimento ele é reajustado mais de 10% ao ano. E para as pessoas que têm um empreendimento, mas não tem área, então, vou dar o exemplo aqui, eu gosto muito de falar desse exemplo. É um cliente nosso que tem franquias do KFC, né, no Paraná, e ele está adquirindo cotas dessa usina para usar no próprio consumo que ele tem dentro das franquias dele. Então, assim, a gente pega inúmeras situações de hoje, lojas, né, que a gente tem dentro de shoppings, né, que não consegue fazer a implantação, e a gente consegue colocar essa energia para ser consumida dentro dessas lojas, né, que hoje não tem acessibilidade a áreas, né, em locais dessa forma e que pode ser implantado o sistema solar. Muito bom. Como é que funciona na prática uma cooperativa, por exemplo, o Canal Verde, como é que ele funciona? Certo. A Canal Verde, né, que nem eu comentei, a gente fundou a cooperativa através, né, de 20 CPFs, né, onde o intuito dessa cooperativa é a gente ter toda a gestão de crédito das usinas que a gente faz. Então, a cooperativa, na verdade, ela funciona como um meio. Ela funciona da seguinte forma: a gente tem um investidor numa ponta, tem a cooperativa que faz toda essa gestão no meio e temos o cooperado que recebe essa energia. Então a cooperativa ela vem para linkar o investidor com o cooperado que não conseguia colocar a energia que ele produzia, né, de uma forma legal no Brasil. Então a cooperativa ela obedece todos os requisitos, né, de geração compartilhada, que é determinado pela Lei 14.300, que é a nova lei, né, que rege no nosso negócio, né, no estado não, a nível nacional, no caso, né? E ela funciona exatamente como uma gestora de crédito. Podemos pensar assim como uma imobiliária. A imobiliária tem toda a gestão que ela faz dos imóveis. A gente entra como uma imobiliária, mas no caso voltado para a energia, fazer gestão de todas as usinas que estão sob o nosso guarda-chuva, no caso. Então, por exemplo, o consumidor final que quer para sua residência, ou até um empresário pequeno, médio ali que tiver uma energia de baixa tensão, ela mira ali na cooperativa, no Canal Verde, no caso, entra em contato e aí vê se tem disponibilidade para aquela determinada região, se tem consumo, enfim, se tem... Geralmente, qual é o desconto que vocês dão na conta de luz? Perfeito, Pablo. É exatamente isso, né? O consumidor que no caso, ele é consumidor do grupo B, que a gente chama, né? Que é uma classe tarifária das concessionárias. Elas podem adquirir até 15% de desconto conosco sem investimento nenhum da parte deles, tá? Nenhum, não existe investimento nenhum, tá? Nenhum investimento, você pode ter até 15% de desconto na tarifa. E como é que funciona? Exatamente. Como é que funciona esse processo, né? Eu vou exemplificar aqui. Tem uma panificadora em Maringá, né? Que é onde fica a nossa sede principal, que eles consomem 30 mil kWh por mês, né? Vem em torno de 26 mil reais na fatura, né, de energia dele. Então, a cooperativa, ela pega, vê a usina que está disponível para fornecer essa energia, né? Para esse nosso cooperado, e esse cooperado, ele recebe todo mês, né? Então, a gente tem um processo interno dentro da cooperativa, com software, né, que faz todo esse gerenciamento, tá, dos créditos enviados para essa fatura, e em vez de quem recebe esse crédito pagar a concessionária, ele vai pagar a cooperativa. Então a cooperativa ela pega, faz toda a gestão dessa energia e remunera o investidor. Tá? Então, de uma forma simplificada, né, como que funciona operacionalmente é dessa forma, tá? E a gente garante os 15% de desconto, né, para o nosso cooperado. E quando ocorre as bandeiras tarifárias, né, que é uma bandeira que assim a gente tem constantemente no Brasil, aí falta de água, né, nos reservatórios, e a gente liga a termoelétrica, liga algumas outras fontes, né, de energia que é mais caro. Então a energia acontece que ela sobe. Então a gente tem bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira de escassez hídrica. Então, quando isso ocorre também, a gente garante os 15%, no caso que a gente já dá, e mais desconto ainda, que pode chegar até 32% quando ocorre essas bandeiras tarifárias. E para o investidor também, de outro lado, é bom, porque ele vai estar sendo remunerado por energia que está mais cara no mercado naquele momento. Então, toda a usina, toda a operação, ela acompanha a variação da energia também quando ela ocorre. Muito bom. Então, na prática, a pessoa que
troca, né, a conta de energia dela pelo crédito na cooperativa, vamos chamar assim, para simplificar a compreensão, ela tá consumindo uma energia que vem da usina, embora chegue para ela do mesmo jeito que chega a energia comum, né? Exatamente. É só feito ali documental a origem da energia dela. Isso, exatamente. Uma curiosidade, né? Nesse caso, por exemplo, se fosse aqui em São Paulo, aqui é Enel, a concessionária. Certo. Chega a conta de luz, chega a conta da Enel. Chega uma nova conta de luz, como é que funciona na prática? Exatamente. Quando alguém agrega, né, essa questão de querer consumir essa energia da cooperativa 15% mais barato, exatamente isso que acontece, tá, Pablo? Então, assim, para exemplificar, eu tinha uma fatura de R$10.000 por mês, tá? Então, essa fatura, ela vem da concessionária com encargos, iluminação pública. Então, ela vem com os vários fatores que não pode ser tirado da conta, né? Então, quando a gente manda esse crédito para o cooperado que está consumindo essa energia, a fatura da concessionária, ela vem muito reduzida. Então, vamos supor que de 10 mil, ela vem para uns R$500, tá? E a gente manda o complementar, no caso da Canal Verde. Então, as duas somatórias, a conta da concessionária com a conta da Canal Verde, ela tem que dar os 15% de desconto. Então, ela recebe basicamente ali uma fatura da concessionária de encargos, né, que é do governo, não tem como sair, essa fatura ela tem que vir, e ela recebe uma outra fatura que é referente à energia que foi compensada na fatura dela, com o deságio que foi acordado entre as partes. Os 15% é fixo. É fixo, exatamente. Ou seja, nesse caso seria R$8.500. Isso, exatamente. As duas faturas teriam que dar um valor total de R$8.500. E o consumidor estaria economizando R$1.500. Exatamente. Só para poder isso mesmo. E tangibilizar. Exato. E mais legal que nem o William comentou, né? A gente realmente não precisa fazer um atendimento que nem a concessionária faz, né, na unidade, porque ela, na verdade ela é atendida pela concessionária, a energia continua vindo do mesmo lugar, digamos assim. A diferença é que a gente tem fontes, né, geradoras que estão conectadas à rede da concessionária, que é onde gera esse crédito para a gente. Então é esse crédito que a gente coloca no mercado e faz todo o gerenciamento dele. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação ao ESG, o que você está enxergando isso? Né? Por exemplo, vocês desejam adotar práticas tanto no ambiental, no social, na governança, enfim, até nos bastidores a gente estava conversando, parece que tem uma conversa avançada aí com o Instituto S Company, né? Isso, então, ou seja, acho que é bom a gente falar sobre isso. Sim. Isso daí é uma visão, acho que toda empresa, né, séria no mercado, ela deve ter, né, até porque eu acho que o ESG, né, além de toda estrutura que tem governamental em cima dele, que leva as empresas para a gente fazer um trabalho sério, né, a gente está falando também de questão de sustentabilidade. Então, como que as empresas hoje é validado, né? A gente fala muito de energia sustentável, mas quem que valida isso? Como que a gente pode se diferenciar das outras empresas do mercado que não tem essa validação, né? Então, eu acho que, assim, esse é o básico, Pablo, que as empresas vão ter que ter, né? Para a gente poder trazer um futuro mais sustentável aí, né? E eficiente também, né? Então, eu acredito que todas as empresas que são comprometidas com o meio ambiente, com a governança, a gente precisa adotar o ESG com certeza. Parabéns, porque realmente investir no ambiental, social e governança não é nem o futuro, né, William? É o presente. É o presente. E isso fala muito sobre o grupo de vocês, porque a gente percebe que há um movimento, existe um movimento global que está chegando muito forte no Brasil, porém ainda existe um longo caminho a percorrer. E é muito importante ver empresas cooperativas, por exemplo, como a sua, fazendo esse tipo de trabalho, né, William? Porque serve, inclusive, de exemplo, de modelo, eu ia dizer agora, porque é uma empresa que as pessoas já esperam que ela seja sustentável. Sim. Que ela vende a sustentabilidade, Sim, né? exatamente. É um trabalho que já é tangível no pensamento das pessoas. É uma empresa que vende energia renovável, automaticamente ela é. E nem sempre ela é, não por motivo A ou por motivo B. Toda empresa ela tem práticas, uma ou outra prática que é sustentável, né? Mas quando uma empresa que na sua busca a excelência
excelência, a gente está falando de buscar a excelência, Perfeito. buscar o máximo possível de sustentabilidade, a gente está falando realmente de um salto diferencial em relação, não só em relação à concorrência, mas em relação ao próprio negócio, porque o ESG também tem muito, né, Pablo, de mitigar riscos, né? Aquele que pratica a governança ali realmente com os números auferidos, sustentados, inclusive por uma empresa terceira, que é o que a S-Company faz, né, faz aquela auditoria externa das contas, ela dá, na verdade, um diagnóstico para a sua empresa, para você saber em que situação você está, e isso mitiga muitos riscos de você errar no negócio. Perfeito. Então, quando uma empresa começa a pensar dessa maneira, seguramente ela está num diferencial competitivo muito grande em relação às suas concorrentes, né? Com certeza. Acho que isso para vocês ficou claro, né, nessa busca, né, por melhorar cada vez mais, né? Sim. Ficou muito claro, né? E à medida que a empresa, né, a cooperativa, ela vem se tornando cada vez mais sólida no mercado, né? A gente sente essa necessidade, né, de cada vez mais ter essa validação de fato, né? Porque hoje a gente é uma empresa que gerencia mais de 100 milhões em ativos, né, dos nossos investidores. E o ESG, ele tem tudo a ver, né, que exatamente com o que você falou, validação de números, né, validação da empresa, se ela vai ser ali por muito tempo, né, ao longo do nosso projeto que a gente tem aí, como que eu posso dizer assim, financeiramente estável, né? Sim, com certeza. Então, assim, isso é muito importante até para trazer a segurança para quem investe conosco, Isso, né? é que eu ia falar né? agora, vocês que mexem com investidores, Isso. com pessoas que precisam acreditar no seu negócio, ter ali uma auditoria externa apontando caminhos, Exatamente. acho que é uma segurança a mais para que eu Sim. acredite no teu negócio. Né? Perfeito, exatamente. Então é uma busca constante nossa, né? Ter ali uma política, né, do ESG e também produtos de boa qualidade e um projeto, né, que seja totalmente estruturado e rentável ao longo do tempo para os nossos investidores. Essa é a nossa preocupação de todo dia. Isso é muito importante porque até pegando carona no que o William falou, é um diferencial estratégico e competitivo. E na linha do tempo, você passa para o investidor e para todos os stakeholders que você é um grupo sólido. Certo. Um grupo que as pessoas podem aportar seu capital ou pode fazer um contrato para poder consumir e que ela vai se perdurar na linha do tempo. Até porque a gente está falando de uma relação de você com o investidor de muitos anos, De né? muitos anos. A gente está falando de uma terra arrendada aí de 30 anos. Isso, normalmente, né, quem faz um investimento com a gente aí, quando a gente faz em áreas locadas, né, a gente tem um contrato de arrendamento ali com o fornecedor da terra em no mínimo de 30 anos, né? Sim. Porque isso é basicamente o que a gente tem de garantia dos equipamentos, Sim, né? Sim. Mas não significa que o equipamento ele vai parar de funcionar quando chegar em 30 anos. Então, assim, quando a gente fala de usinas fotovoltaicas, né, a gente tem, sim, ao longo do tempo, muitos anos, eu digo assim, para a vida toda até, né, com a renovação dos equipamentos, se for necessário, né? Mas o fato é que a gente consegue garantir 85% da geração numa usina quando a gente vende isso para o investidor. Tá. E isso é calculado ao longo do tempo também no retorno financeiro do investidor, essa degradação que tem o investimento. Mas é uma relação muito duradoura, né? Então, assim, por isso que a gente tem que ser muito transparente e sólido, né, do lado da cooperativa, até para a gente continuar trazendo mais investimentos, que nem a gente traz todo ano, né? A gente traz mais de 50, 60 milhões por ano só em investimento, pensando nas usinas, no caso de gestão de energia que a gente faz, né? Então, a gente estava falando aqui em relação à área, locais de instalação, e aí a gente tem ouvido falar muito no mercado dos preços caindo, os preços dos painéis solares, dos equipamentos. Até a gente compartilhou nos bastidores uma reportagem da China falando que as pessoas estão baratos, que estão os painéis por lá, eles estão colocando em locais que não tem tanta eficiência como um muro, por exemplo. Certo. Porque tá barato, vale a pena investir, às vezes mais fácil que colocar no telhado, né? Exatamente. Como é que você vê o mercado, ainda que com a redução do preço dos painéis, você vê mais oportunidade? Eu vejo mais oportunidade. Eu não vi gente reclamando, quer dizer, quando em outros mercados, quando cai o preço do equipamento, assim, minha margem foi embora. Mas pelo que eu vejo, o setor está contente com essa queda, né? O setor ele está contente, né? Porque assim, como a gente é uma empresa que a gente fala em investimento, né? Quanto menor a receita aplicada ali no custo, né, inicial que a gente tem, melhor a rentabilidade para o nosso investidor, né? Então, para a gente é muito confortável isso, né?
E eu gosto muito de separar em dois cenários, né? Quando a gente fala de tecnologia, qualquer ela que seja, né? A tendência de qualquer tecnologia é o barateamento, né? Então, quando a gente pega indústrias, né, que fazem em grande escala, a tendência é que isso vai barateando ao longo do tempo. Então, isso aconteceu com a energia solar também. Então, a gente tem fontes de energias, né, renováveis que está sendo barateada, porque a gente tem grandes players no mercado entrando e sendo mais competitivo, né, e trazendo a tecnologia mais barata. Em contrapartida, quando isso aconteceu num momento que é muito bom, porque a gente teve a nova regulação da lei, que é a 14.300, que foi tributado o fio B, né? O que é o fio B? O fio B nada mais é a compensação que a gente faz para as concessionárias, né? Por usar a rede de distribuição, né? Que eles têm, que eles dão manutenção, enfim, existe um custo alto para manter essa rede de pé, né? Então, quando veio a nova regulação, veio o fio B, que antes não existia. Então, o fio B, ele tirou um pouco de porcentagem da rentabilidade do investidor, mas em contrapartida, a tecnologia barateou e também diminuiu, né, o valor aportado ali de investimento conosco, né? Então, no final de tudo, foi muito bom porque casou a baixa da tecnologia junto com a lei e o investimento ficou tão rentável, né, como antes, no caso, e viabilizou melhor ainda o nosso projeto. Por quê? O projeto da Canal Verde, antes ele era pautado numa resolução que a gente tinha, né, que a ANEEL tinha regulamentado isso, e hoje ele é pautado numa lei, né? Então a lei traz muita segurança para o empreendimento, né? Muita segurança para o investidor. Então isso, no nosso ver, foi muito bom e continua sendo, né? Então a gente está recebendo muitos aportes aí também pelo barateamento da tecnologia que houve. Do quanto a gente está falando que barateou? Um exemplo prático? A gente está falando assim de uma usina, né? Normalmente a gente usa esse case, né? Uma usina antigamente que a gente gastava em torno de R$ 400.000 para ter um retorno financeiro líquido em torno de R$ 5.500 a R$ 6.000 por mês, tá? Hoje essa usina custa, né, em torno de R$ 300.000. Então a gente está falando de uma redução bastante considerável, digamos assim, numa parte de investimento, né, em torno de 25%, né, e com investimento alto, que a gente costuma de falar, que nem essa usina que eu citei aqui, ela costuma dar em torno de 1,80% a 2% de rentabilidade líquida mensal, tá, para o cliente. E a cooperativa, ela traz tudo... Investidor, no caso, Isso, né? exatamente, perdão, para o investidor. E a cooperativa, ela traz todo esse planejamento para o investidor. Por quê? A gente pega investidor dos mais altos, né? A gente pega investidor que tem uns 100 mil, que tem 300 mil, que tem 1 milhão, que tem 5 milhões. Então, a gente vai permeando esse investidor. Então, tem investidor que não pode ter uma empresa no Simples Nacional para essa usina ser tributada. Então, a gente tem toda a parte tributária da cooperativa para instruir o investidor da melhor forma, né? Para ele ser menos tributado na operação. Então, a gente faz o planejamento do começo ao fim para o investidor ter melhor renda sempre com a gente. Tá vendo aí, pessoal? Então você tem investidor, por exemplo, no meu nível aqui, que vai investir R$ 1.000, e do William 5 milhões de reais. Então, pela taxa de rendimento, vale a pena, viu? Não vale a pena. Vale muito a Por pena. isso que ele tá, ó, gordinho desse jeito, né? Vocês ajudam no crédito? Como funciona? Ajudamos também. Isso é muito legal, falar um pouquinho sobre crédito, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre os números da cooperativa antes de entrar no crédito, claro. né? Que nem, assim, hoje a gente tem usinas de cotas, né? Que tem investimento aberto a partir de R$ 100 mil por mês. E só que a gente tem mudado esse cenário, né? A gente quer colocar usinas aí que o cliente ele consiga aportar a partir de R$ 5 mil por mês. A gente está desenvolvendo um aplicativo que vai ter a possibilidade, então esse aplicativo a pessoa vai ter acesso, quer investir R$ 5 mil por mês, ela vai ter a receita, né, gerada ali pelo aporte de R$ 5 mil por mês. Então, eu acredito que dentro de 90 dias esse aplicativo vai estar disponível aí para quem quiser e puder, né, fazer esse investimento a nível global, no caso, que a gente não vai se limitar só no Brasil, a gente vai colocar o aplicativo a nível global que quer fazer esse aporte de investimento. Sobre o financiamento, é muito legal exatamente por causa disso. Tem pessoas que não querem tirar o aporte, né, do bolso, ou tem uma poupança, ou tem até imóveis investidos, né, então não quer mexer no capital ali ou no bem que tem. Então, existe linha de financiamento específica para essas usinas solares, tá? Então, a gente tem normalmente ali a usina, a receita que ela vai dar de rendimento, ela paga em torno de 80% da parcela, né, que
que o cliente ele for financiado em 60 meses, no caso, né? Quando a gente tem financiamento mais extenso, até 120 meses, a parcela basicamente se paga e não tira R$ 1 para fazer o investimento. Então, a gente tem linhas de financiamento que é muito atrativa e muito boa, né, para quem quer fazer o investimento e não tem o recurso ali disponível, né? Então, a gente tem todo esse time, né, que vai fazer junto com vocês essa liberação do Escolher o melhor recurso. caminho, né? Porque Isso. aí o caminho Muito que bom. decide é o investidor, né? Exatamente. Então, para exemplificar, teve um investimento agora de uma usina de 1,5 mega, tá? Que foi feito por um investidor que ele tem atividade rural. Então, a gente conseguiu, né, juntamente com ele, pegar um recurso do BRDE, né, que é um banco de desenvolvimento. Então, onde a parcela, no caso, ia ficar R$ 78 mil, e o recebimento dele inicial da usina vai ser em torno de 74 mil. Então, esse cliente a gente conseguiu pegar ali ainda com 2 anos de carência. Então, ele vai conseguir fazer, digamos assim, uma captação de recursos que ele não vai precisar desembolsar no primeiro do ano, vai até fazer um caixa, né, digamos assim, para qualquer eventualidade que possa ter a usina, ele ter esse caixa ali também para ser saudável, sustentável a operação, e vai pagar a usina com a própria parcela que ela vai gerar, porque daqui 2 anos, ele não vai estar recebendo mais 74 mil, mas sim 78, 82, então ele vai começar a pagar a operação e ainda vai sobrar dinheiro no bolso dele a partir do segundo, terceiro ano ali. Muito bom. Espetacular. Muito legal. São mecanismos de investimento, de um lado, e mecanismo de solução para o outro, né? Porque aquele que gasta energia é uma forma de reduzir o valor da conta. Aí você tinha explicado, você explicou 2 sistemas. Aquele em que eu faço a parceria com a cooperativa e eu ganho 15%, e aquele que eu vou lá e vocês constroem, gerenciam para mim. E qual que é meu nível de comprometimento? Você foi lá, construiu uma usina para mim, o que eu preciso fazer? Tá. Ela tá lá batendo minha energia, mas eu tenho que cuidar, tenho que ir lá carpir. Vamos pensar tem que fazer seguro, manutenção. Vamos pensar no que eu tenho que fazer. Vamos lá. A gente, como cooperativa, né, a gente quer sempre trazer a melhor solução para o investidor, porque assim, o investidor, de fato, ele não tem tempo para cuidar dos empreendimentos. Então, quando ele procura um investimento, ele procura alguma coisa que não dê dor de cabeça. E a gente está aqui exatamente para fazer isso, não trazer dor de cabeça para o investidor. Então, a gente tem todo um time de engenharia que ele cuida da geração da usina, cuida da manutenção da usina, tá? Então, assim, o trabalho de fato do investidor é realmente fazer o aporte financeiro e esperar a rentabilidade dele, porque todo o resto, a Canal Verde, né, a gente quer manter 100% investidor fora da operação, né, exatamente para trazer essa comodidade para ele. Tem situações que o investidor, no caso, ele fica responsável pela manutenção. Daí a manutenção vai ficar sob a responsabilidade dele, porque foi uma opção dele, tá? Só que a gente instrui tudo certinho o que ele tem que fazer, mas de fato a gente cada vez mais quer puxar essa responsabilidade para a cooperativa, até porque se a gente tem uma questão muito legal da manutenção lá, quando a gente tem várias usinas numa localidade, a gente monta uma equipe de manutenção que vai fazer manutenções periódicas, né? E a gente, para não ter esse fim, né, de lucro dentro da empresa, e sim ajudar os investidores que já confiaram na gente, a gente rateia ali um mínimo desse custo que vai ter entre as usinas que quiseram fazer aquela manutenção. Então a gente vem trazendo soluções para os investidores para eles terem menos custo de operação e mais rentabilidade toda vez que é possível. Você falou uma coisa em relação à viabilidade, e a gente já viu muita gente às vezes investindo um dinheiro em áreas que não são tão propensas e depois falar a energia solar não presta. Na verdade, essa análise ela precisa ser feita antes de você comprar uma área, adquirir um espaço. Exato. Melhor deixar com quem entende, né? Com certeza. Isso aí, na verdade, a gente vê inúmeras situações no mercado que acontece muito isso, né? E isso acontece por uma falha de processos que acontece dentro da empresa. Porque assim, como que a gente faz, né, dentro da Canal Verde? Se eu venho aqui vender para o Pablo uma usina, eu não vou querer forçar uma venda para ele. Então, assim, vou entender a necessidade do Pablo, vou ver se ele tem terreno disponível, se vai ser no terreno meu. Mas vamos supor que o Pablo tem um terreno que é disponível para fazer a implantação dessa usina. Em vez de comprar um material e já ir implantando essa usina, eu tenho um requisito primordial que é perguntar para a concessionária local se aguenta a potência injetada daquela usina. Então, sem isso, a gente não consegue ir para o próximo passo. Então, o que eu vejo muito no mercado acontecendo é o pessoal pulando o planejamento e querendo direto para execução, porque de fato ele já fez a venda dele e depois muitas empresas não se preocupam como que vai resolver essa questão depois. Só que a gente vem ao contrário. Primeiro,
viabilidade. É possível fazer a implantação aqui? É possível, depois que eu vou sentar com o Pablo e explicar para ele, ó, o investimento seu dessa usina vai ser isso e o que você vai receber de retorno financeiro é isso. Então eu falo assim, se a empresa fazer o processo da forma correta, não tem erro. E a gente pega muito no mercado aí usinas. Eu tenho, nossa, vários cases de usinas que foram implantadas sem viabilidade e depois a concessionária cobrou mais do dobro do valor que foi pago pela usina para fazer a conexão dela. Então, realmente tem que saber com quem faz, né? Tem muitas empresas comprometidas e a Canal Verde é uma delas. Eu ia falar para você de burocracia. Além da burocracia de crédito, contrato, essas coisas que são do business, Uhum. qual que é a burocracia para conseguir uma usina? É difícil? É fácil? Hoje a gente está num cenário, William, um pouco burocrático por parte das concessionárias, e eu entendo até o porquê, Sim. né? Tem essa questão da burocracia, por causa que a gente teve muitos aventureiros no mercado, né? Fazendo usinas, né? E, digamos assim, homologava a usina no sistema da concessionária e ficava por muito tempo aquelas usinas ali tomando espaço na rede. Então as concessionárias começaram a dificultar esse acesso, no caso, exatamente para não fazer trabalho à toa, digamos assim. Porque muitas empresas só faziam uma validação da área, acabavam nem implementando a usina, então isso para a concessionária de certa forma é ruim. Então toda a questão burocrática que a concessionária põe, né, eu acho muito válido, né, desde que não seja uma questão, digamos assim, por erro de análise, Sim. porque acontece muito também, mas é questão de processo. Por quê? O processo ele é igual para todos. Então vai da capacidade da empresa entender o processo e como fazer ele de forma mais fácil, né? Ou ter o processo de forma mais complicada ali de pessoas que não tenham conhecimento. Então, como a gente tem um time muito capacitado, né, de engenheiros, então para a gente o processo ele se torna fácil, digamos assim, né? Mas existe essa questão burocrática mesmo, né, em todos os processos ali, mas que a gente consegue tirar de letra aí. Muito bom. Chegamos ao fim Do nosso podcast. com mais um Casos e Cases. Esse foi maravilhoso. Maravilhoso, rapaz. Um tema aprendizado. muito legal. Eu ia falar para você. E o mercado está em alta O ainda. mercado, Tá em eu ia te alta. perguntar. Isso. Você percebe, perdão, Não, como manda o bala. senhor falou Uhum. muito, né? Então vai. Então, Desculpa. então, Recolho minha você percebe saturação nesse mercado em quanto tempo? Ou o crescimento dele você percebe em quanto tempo? Sim, tem mais 10 anos de crescimento forte nesse ritmo que está vindo? Sim, eu acredito que a saturação do mercado ela não vai ocorrer, né? Porque Não vai ocorrer. não vai ocorrer, Pablo. Por quê? Quando a gente fala vamos agora trazer para um cenário mais amplo, que é o cenário de energia, né? Uhum. Quando a gente fala do mercado, a gente fala de uma modalidade, que é a cooperativa onde ele atua, né? Mas quando a gente fala do mercado de energia, a gente vê um mercado assim que os maiores investimentos estão em energia, até que a gente está falando de um bem essencial. Então a gente tem isso hoje, né, que nem aconteceu com as linhas telefônicas no passado, muito restrito dentro das concessionárias, né? E esse mercado cada vez mais ele vai se expandindo e abrindo para novos players do mercado, que é onde a gente quer estar e atuar. Então, assim, a gente também vê a demanda de energia aumentando cada vez mais. Então, assim, a gente tem lá frota de carros, né, mudando para elétrico, fogão a indução. Então, a gente tem toda uma questão que a gente tinha ali. Panela elétrica para tudo, Panela né? Para arroz, elétrica, fritadeira, tinha, feijão. exatamente, tudo está se tornando elétrico. Então, assim, o que a gente tem hoje são as demandas de energia, né, aumentando cada vez mais, e a gente não tendo mais, no caso, hidrelétricas, né, que hoje é a nossa maior matriz energética, não pode ser mais feitas. Então, a gente tem energias caras, termoelétrica. Então, a gente está falando de energias que hoje atende o nosso mercado contra energias que a gente está implantando de forma sustentável e mais econômica para o nosso cliente, né? Então, é uma cadeia que, né, a gente comentou aqui, onde todo mundo ganha. O investidor fica contente, a cooperativa tem toda a gestão que faz dentro dela, né? Então, gera emprego, gera receita, né, ali para os cooperados. E tem os cooperados que já recebem esse benefício também na ponta, que é os 15%. Então, eu gosto muito de falar que quando a gente tem um negócio bom, a gente tem um negócio bom para todos, né? Então, a gente está falando de uma cadeia que todo mundo tem um negócio legal ali, que recebe seu retorno financeiro, recebe seu investimento. Então, eu vejo o cenário, pelo menos até 2028 aí, que a gente está tendo a queda dos juros também, de grande investimento, né? Sem mudança nenhuma no cenário energético. Então, com um investimento sendo bastante aí nos últimos anos, tá?
E queria aproveitar e deixar um recado também olhando para a câmera. Você que deseja investir, a gente tem usinas de investimento por cotas, né? Fica à disposição aí para qualquer contato que possa vir aí para. E como é que acha vocês nas redes sociais, no site? Para falar conosco, eu vou deixar depois o contato, tá? Uhum. Que o William vai pôr aí pra gente. Para achar a gente é @canalverdeenergia.com.br. Tá aí. E o Beleza. Pix depois no final. Né? O merchan foi. Merchan dele. Merchan, é claro. Maravilha. Quando é bom a gente recomenda. Arthur, eu queria Verdade. agradecer imensamente a tua participação aqui. Eu acho que energia solar é um tema que a gente tem que falar cada vez mais para conscientizar as pessoas, que é uma energia que está aí, está à disposição. Diferente da eólica, que a gente não consegue pôr no telhado de casa, que a gente não consegue verdade. fazer, né? Mas também é uma solução maravilhosa que tem mudado bastante a nossa matriz energética. Mas a energia solar é aquela que está dentro da nossa realidade. E aí a gente fala de tanto do grande investidor quanto do pequeno. Hoje, com as linhas de crédito, qualquer pessoa consegue trocar. E é importante que cada vez mais a gente esclareça, mostre para as pessoas o quanto essa possibilidade é real. E não só é o futuro, como o Pablo disse no começo do nosso podcast, é o presente, né? Sim, Obrigado pela participação. Eu que agradeço aí, o Pablo, né, o William, e pela oportunidade de falar um pouquinho da empresa, né? É um setor que tem crescido muito, então acho que vale muita atenção, né, para a gente ter energia mais limpa e sustentável aí no mundo. Perfeito. Parabéns a você, Arthur, a todo o teu time, pela tua trajetória, pela forma como vocês estão conduzindo, levando acessibilidade não só para o consumidor final, mas também para os investidores e disseminando a cultura ESG por onde vocês têm passado. Contem com a gente, contem com o Instituto Global e podem ter certeza que a gente vai fazer uma grande parceria aqui e estão mais do que indicados, gente. Vale muito a pena, viu? Ouvir, aprender e, mais do que isso, se possível, até investir também, porque é um investimento que vale a pena. Gente, mais um caso de case finalizado, agradecendo ao Arthur mais uma vez, Pablo pela presença. A gente volta aí a qualquer momento nas redes sociais do Instituto Global, que estão sempre com muito conteúdo para você. Se você está vendo esse vídeo e não segue o nosso canal no YouTube, se inscreva lá, aperte o sininho para receber as notificações. Tem jornal todos os dias sobre ESG, o primeiro do Brasil. Tem nosso site globalesg.com.br. Enfim, tem muitas ferramentas para você nos encontrar e aprender mais sobre ambiental, social e governança. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Arthur.